A verdade é que existem vários tipos de amor, mas hoje eu quero falar sobre o amor ágape. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Coríntios 13, e enquanto vocês vão procurando aí na Bíblia de vocês, gente, desculpa o sumiço novamente, a vida ultimamente tá bem corrida, mas eu vou tentar voltar aqui, né, postando os vídeos para vocês e tudo mais. Eu fui convidada no dia 15 do 12, né, do ano passado, para ministrar. E eu fico muito nervosa quando eu vou ministrar, né? E eu acredito que eu fico nervosa, na verdade, quando Deus me dá uma oportunidade, seja para louvar, seja para ministrar, a gente fica muito nervoso. E eu tava lendo na época aquele livro que eu comentei com vocês, né, que é 100 Rivais, da Elisa Beverly. E ela fala muito sobre como Deus nos ama de maneira única e especial. E Deus me deu uma ministração em cima disso para falar sobre o amor. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá para 1 Coríntios 13. A caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece. Não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente. Não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis, porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como eu também sou conhecido. E agora permaneçam a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amor, né? E quando eu fui estudando, Deus me deu várias coisas, né? E aí eu entendi que há vários tipos de amor. Então, nós temos o amor ágape, né? Que é o amor incondicional, aquele tipo de amor que não se espera nada em troca. E é o amor que Deus tem por nós, porque a gente pode fazer várias coisas, a gente pode errar o quanto for, como nós humanos nós erramos muito, que Deus vai continuar nos amando, né? Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, muitas vezes a gente se pergunta, nossa, eu faço tanta coisa errada, Deus me tirou do fundo do poço, ele continua me amando, mesmo com tanta coisa errada que eu fiz. E por quê? Por causa desse amor ágape. Nós também temos o amor filos, que é aquele tipo de amor que demonstramos por nossos amigos, familiares, pelo esposo, esposa, pelos filhos. O amor estergos, que envolve o amor ligado à afeição, principalmente entre os membros da família. E o que acontece, né, quando a gente fala de amor, geralmente? A gente romantiza o amor, né? Principalmente nós mulheres, nós crescemos ouvindo histórias de contos de fadas. A gente acredita que o amor é aquele amor de princesa, aquele amor que, nossa, o príncipe encantado vem me resgatar. E não é assim, né? O amor bíblico, ele é um mandamento, ele não é romantizado. E
nós, sabendo resumidamente, né, desses 3 tipos diferentes de amor que eu coloquei, é importante a gente saber que o amor, ele é uma escolha, né? O amor de verdade, ele é uma escolha, ele não é essa coisa de paixão, porque a paixão uma hora acaba, né? O amor, ele é uma escolha. E essa escolha pode doer às vezes, mas ainda assim é uma escolha. E o amor de Deus é o centro do evangelho. Por que eu falei que o amor pode doer às vezes, né? Porque, por exemplo, se a gente pegar o amor de Deus por nós, vocês acham que não doeu quando ele entregou o seu único filho por amor a nós? Então, o amor às vezes pode doer, né? E Deus nos ama tanto que ele deu livre-arbítrio, né? Porque muitas pessoas podem falar, por que que se Deus nos ama tanto, por que que ele deixa a gente errar? Porque ele nos deu livre-arbítrio. Deus não quer que a gente... Porque se não tivesse o livre-arbítrio, não fazia sentido ter céu e inferno, né? Acho que a gente já comentou isso em outro vídeo. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio porque ele nos ama. Ele quer que a gente escolha amá-lo. Ele não quer seres que estão ali porque ele obrigou a estar ali, né? E mesmo nos amando, ele nos deu essa escolha de amar ele ou não, estar com ele ou não, porque ele nos ama. O amor deixa a gente livre para fazer as próprias escolhas, né? Então, o amor, ele não procura os seus interesses. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então, Deus, ele sofre as coisas junto com a gente, né? Tanto que quando ele entregou Jesus na cruz, ele sofreu ao ver Jesus se entregando, mas por amor a nós ele fez. Ele tudo crê, né? A gente crê em Deus também é um ato de amor. A gente crê nas promessas dele, crê naquilo que ele nos disse. Tudo espera, tudo suporta. Então, Deus também demonstra seu amor por nós, esperando a nossa mudança, né? Quando a gente está no mundo, Deus espera a nossa mudança, suporta os nossos defeitos, as nossas falhas, o nosso pecado, por amor a nós, né? Mas, infelizmente, mesmo sabendo de tudo isso que Deus é capaz de fazer por nós, tem pessoas que preferem amar outras coisas ao invés de amar a Deus. Muita gente ama o dinheiro, ama a fama, ama a prostituição, ama a luxúria, o adultério, a bebida, a droga, o álcool. Mas como nós vimos no começo, o amor é uma escolha e para cada escolha tem uma consequência. Então, para todas as pessoas que preferem amar o mundo e as outras coisas ao invés de amar a Deus, há uma consequência, né? Que vai ser paga. Toda escolha tem sua consequência. Quando escolhemos amar outras coisas e pessoas no lugar de Deus, fica claro que as consequências não são boas, né? Deus, ele é como um pai. Muitas vezes as pessoas falam, eu não quero servir esse Deus porque não pode nada. Mas Deus é como um pai. Por que ele vai falar pra gente que não beba? Porque ele sabe que isso vai trazer consequências pro nosso fígado. A gente bêbado, né, não vai ter ciência daquilo que tá fazendo. Tipo, você não vai ter controle da sua mente. E quando você não tem controle da sua mente, você acaba fazendo coisas erradas, né? E acaba sendo irracional e sem sentido não amar a Deus. Porque Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, Deus é tão misericordioso que acaba sendo sem sentido e sem nexo não amar a Deus, entende? E Deus nos ama tanto que nós podemos ver que em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus entregou o seu único Filho por amar a nós, para salvar o mundo inteiro, para salvar nós pecadores que não merecemos nem um terço do seu amor. E aí, tipo, no livro Sem Rivais, né, que eu já comentei com vocês, ela fala assim, a Lisa Beber fala assim, ela conta a experiência que ela teve, né, com o Espírito Santo, e que o Espírito Santo diz para ela que Deus não nos ama igualmente. Deus não ama todos os seus filhos igualmente. Deus nos ama de maneira única e especial, né? Porque dizer que Deus ama todos os filhos de maneira igual significa colocar um limite no amor de Deus. Significa dizer que o amor de Deus tem uma medida e ele não tem. E eu creio nisso de verdade. Eu creio que
Deus nos ama de maneira única e especial, incomparável, né? O amor de Deus, assim, não tem como explicar, não tem como explicar Deus. E Deus não nos ama mais ou menos. Ele nos ama de maneira única e especial, cada filho, do seu jeitinho, da sua personalidade, né? Deus sabe lidar com cada filho. A gente pode pegar o exemplo de um pai e uma mãe que tem vários filhos, né? Deus sabe lidar com cada personalidade. Aquele filho mais sensível, Deus vai falar de uma maneira mais sensível. Aquele filho que precisa de uma correção mais, né? Aquele filho que é mais Pedro e precisa de um puxão de orelha, Deus vai corrigir dessa forma. Então, Deus sonda os nossos corações. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Ele conhece aquilo que a gente não conta pra ninguém. Então, ele sabe lidar com cada filho de uma maneira, né? E às vezes a gente, pensando nisso, a gente pode compartilhar algo com alguém que a gente é muito próximo, mas só Deus nos entende verdadeiramente, por completo, sabe? Só Deus sabe o que passa na nossa mente, no nosso coração, as nossas intenções. Então, a gente não pode deixar que a ansiedade, os medos, as inseguranças, as coisas ruins que nos disseram nos façam duvidar do amor de Deus. Nós temos que ter sempre isso na nossa mente, que Deus nos ama de maneira única e especial. E com o seu amor, ele vai nos moldando, ele vai tirando aquilo que não é dele, de nós, ele vai colocando mais dele dentro de nós, né? Através desse amor, Deus vai nos moldando para que nós consigamos chegar no nosso destino, que é viver na eternidade com ele. E com isso a gente vai se aperfeiçoando, a gente não vai deixando de ser únicos e insubstituíveis para Deus, né? Através desse aperfeiçoamento que ele vai fazendo com a gente ao longo dos anos da caminhada cristã, a gente ainda continua sendo único para ele. Nós somos, e uma coisa que a gente tem que entender, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem Deus, nós levamos uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida de tristeza, né? A gente pode pegar, por exemplo, quando a gente nasce, né? A gente depende totalmente da misericórdia de Deus quando a gente nasce. Porque pensa comigo, um recém-nascido, ele tá totalmente vulnerável e dependente de que alguém cuide dele, né? Ele depende de que existam bons pais ali pra estar cuidando dele, porque a gente vê tanta história de mães que abandonam seus filhos em latas de lixo, né? Em sacos de lixo ou na porta de alguém que não sabe nem quem é. Então, quando a gente nasce, é pura misericórdia de Deus e nos presentear com pais que vão nos acolher, vão cuidar de nós, porque um bebê recém-nascido ele é totalmente dependente de alguém que cuide dele, que o alimente, porque ele não consegue fazer nada sozinho. E quando a gente leva pro lado espiritual é a mesma coisa, né? A gente pensar no lado espiritual, a gente precisa de Deus, que Deus nos cuide, que Deus nos ensine a caminhar nessa caminhada. Porque quando a gente fala do lado espiritual, há tantas coisas, coisas que a gente precisa entender, né? A gente precisa separar ser cristão de ser religioso. A gente precisa entender que mesmo dentro da igreja vai ter pessoas que vão nos ferir, pessoas que vão nos machucar, pessoas que vão falar mal da gente pelas costas, pessoas que a gente achava que eram nossas amigas, mas que na verdade não são. Então, todos esses tipos de coisinhas vão acontecer. Então, Deus vai nos moldando e nos ensinando como caminhar, mesmo com essas coisas. Porque tem muita gente que é novo, né? Que é jovem na caminhada cristã, muitas vezes abandona Cristo por conta de pessoas, intrigas, pessoas que falaram mal, por conta de traições. Mas se esquecem, né? Que Jesus foi traído. Jesus também foi traído, machucado. A maioria das pessoas não gostavam de Jesus, não aceitavam o seu ministério. Na parte de ser religioso, muita gente abandona a igreja porque falam que tem religiosidade demais, mas é porque não entenderam que Jesus também lidou com religiosos, que eram os fariseus, que falavam, colocavam tantas regras, mas não cumpriam elas, né? Então Deus vai nos moldando, nos fazendo entender. Hoje eu entendo que vestir decentemente não significa seguir um estilo que as pessoas querem que você siga. O importante é você se vestir decente, não mostrando nada demais. As mulheres, o seu corpo é para o seu marido ver. Os homens, o seu corpo é para sua esposa ver. Não é para mostrar para as outras pessoas. Nós precisamos nos vestir decentemente, mas o estilo você pode escolher desde que seja decente, entende? Eu vejo que hoje Deus mudou totalmente a minha mente sobre vários aspectos, né? Que as pessoas colocam barreiras para você servir a Deus.
E não é assim que funciona. Cada um pode ter o seu estilo, desde que se vista decentemente e entenda que o seu corpo carrega o Espírito Santo. No seu corpo, dentro de você, habita o Espírito Santo. E por isso a gente precisa se vestir, se comportar com decência, falar com decência, ter pensamentos decentes. Entende? E isso Deus vai fazendo com a gente ao longo da caminhada cristã, vai nos ensinando, nos moldando, nos mostrando o que é certo, como seguir, como prosseguir, né? E a gente tem que entender que a gente tem o privilégio de Deus ter nos escolhido e nos ter chamado para algo diferente. Muitas vezes as pessoas ficam assim tristes, ai, Deus não me usa para louvar, Deus não me usa para pregar. Mas pode ter certeza que você tem o chamado, você tem o propósito, você só precisa descobrir qual é. Só precisa pedir para Deus te mostrar qual é. Porque muitas vezes a gente fica preso naquele ciclo, queria tanto cantar, mas não tenho voz. Queria tanto dançar, mas não sei. Mas Deus nos presenteou e nos deu o privilégio de servir a Ele. A gente tem que entender que servir a Deus é um privilégio. E a gente tem que deixar nossos medos, a vergonha, a timidez de lado e procurar servir a Deus. A gente não pode só pedir para ficar sentado no banco, porque tem muita alma que precisa de nós. Seja com coisas simples mesmo, um abraço, um bom dia, falar, olha, Jesus te ama. Isso pode mudar o dia de uma pessoa. Não precisa ser coisas muito sobrenaturais, coisas extravagantes que as pessoas dizem por aí. Você não precisa ser famoso para fazer a obra de Deus. Basta você começar a fazer. Seja escrevendo uma cartinha falando de Jesus para uma pessoa, seja falando da palavra de Deus, seja falando como Deus mudou a sua vida. Coisas simples do dia a dia que você pode atuar, sabe? Que podem ser até o seu chamado. Então a gente tem que entender que uns foram chamados para orar, uns foram chamados para cantar, uns foram chamados para dançar, mas cada um tem um chamado. E a gente precisa sair da nossa zona de conforto e fazer mais por Deus. Isso é uma coisa que eu já tenho falado aqui. 2025 é o ano da gente sair da zona de conforto. É o ano da gente fazer mais por Deus, porque mais almas precisam ser salvas e resgatadas do inferno. Mais almas precisam ouvir da palavra de Deus. Tem muita gente que não conhece Jesus por completo. As pessoas geralmente conhecem Jesus, um Jesus religioso, ditador, e não é assim. Jesus é amor, Jesus perdoa, Jesus cura. Claro, Jesus também corrige, tá? Não vai pensando que vai ser só amor. Mas as pessoas precisam se desprender da religiosidade que foi criada ao longo desses anos, séculos. Certo? E a gente precisa ter um papel ativo. Nós, como cristãos, precisamos ter um papel ativo nisso. E a gente tem que entender que a gente não pode usar aquela famosa frase, mas eu não tenho dom para isso. Como que eu vou fazer para Deus se eu não tenho dom? Se eu não sei fazer isso, se eu não consigo? E Deus me mandou aqui para dizer para você, neste vídeo, que está assistindo esse vídeo, pare de reclamar daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Se Deus entregou e pediu para você fazer, é para você fazer, não é mais para mais ninguém. Entende? Deus entregou para você fazer. Não é para outra pessoa fazer. Eu sei que muitas vezes a caminhada pode ser difícil, tem muitas limitações, nós seres humanos somos limitados. Mas Deus não disse que seria fácil. Em nenhum momento. Mas por mais difícil que seja, por mais que doa a caminhada, né, durante o chamado, a gente descobrindo o nosso chamado, nosso propósito, por mais que doa, também não foi fácil para Deus, igual eu falei. Deus entregou seu único filho para nos salvar. Não foi fácil para ele, doeu para Deus também, doeu para Jesus. Mas a gente tem que entender que mesmo a dor e sofrimento, Deus vai estar ao nosso lado. E nós vamos conseguir, vai valer a pena, sabe? E por falar no processo ser tão doloroso, no processo doer, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o azeite. Que foi algo que Deus me mostrou assim, Deus falou muito comigo sobre essa parte do azeite. Agora, né, levando uma vida de casada, a gente vai no mercado fazer compra e a gente sempre vê os preços do azeite que tá muito caro. E eu comecei a me perguntar assim, por que tão caro? Comecei a falar pra Deus, nossa Senhor, por que o azeite tá tão caro? Sabe umas coisas que a gente começa a questionar assim? E aí eu comecei a pesquisar o porquê. E aí eu descobri que o azeite de 250 ml, ele tá em torno de R$ 45 no mercado. Já o azeite de 500 ml tá em torno de R$ 60. Enquanto o azeite de 3 litros, por exemplo, ele tá em torno de R$ 300. Mas por que tão caro?
O azeite na Bíblia, aí eu fui pesquisar, né? O azeite na Bíblia sempre foi um elemento muito importante. Ele era usado para acender lamparinas, já que naquela época não tinha energia elétrica, né? O azeite era usado nas receitas para preparar alimentos, principalmente o pão. Também era usado para curar feridas e machucados. Era usado como perfume, porque naquela época as pessoas não costumavam se banhar todos os dias, né? E o azeite também era o símbolo do Espírito Santo. E por isso o azeite sempre foi usado para consagrar reis, sacerdotes, profetas, curar enfermos e santificar. E a falta do azeite significava, né, tristeza ou humilhação. E levando para o lado espiritual, Deus quer nos fazer uma pergunta hoje. Como está a quantidade de azeite na sua vida? Como está a sua botija de azeite? Tem azeite suficiente para pregar, para cantar, para orar, para falar do Evangelho? Será que tem? Mas eu creio que hoje, a partir desse vídeo e dessa palavra que a gente está falando, Deus vai derramar azeite sobre a sua vida. Eu creio nisso e eu declaro em nome de Jesus que Deus vai derramar azeite suficiente na sua vida para que você possa fazer a obra de Deus. E aí eu continuei questionando, tudo bem, né? O azeite era muito importante, ainda continua sendo importante, mas por que ele tá tão caro no mercado? E aí tudo se trata do processo pelo qual o azeite precisa passar. O azeite, ele passa por muitos processos na sua produção. A primeira etapa é a colheita das azeitonas. Depois, as azeitonas passam por um processo de extração, onde o azeite é extraído. Nesse processo, as azeitonas são separadas dos detritos, né? Elas são lavadas e moídas. Na terceira etapa, quando as azeitonas são moídas junto com o caroço, elas viram uma pasta. Depois, elas passam por uma batedeira por cerca de 45, 60 minutos. Depois dessa etapa, ela passa pela centrifugação, para separar o óleo de toda a substância sólida. Depois, chega na etapa de filtragem do azeite, para garantir que todas as impurezas presentes, elas não vão estar mais ali no óleo, vão ser retiradas e não vão afetar a qualidade, né, do produto final. Depois, por último, o azeite é reservado em tanques, onde ele irá decantar por 20 dias, para garantir que os dejetos sólidos se mantenham no fundo e o tanque retire somente o óleo para ir para os frascos de azeite. Então, o azeite ele é caro hoje em dia porque ele passa por muitos processos. Ele é moído, ele é separado das impurezas e Deus faz assim com a gente também. Muitas vezes vocês perguntam por que o processo dói tanto, mas porque a gente tem que ser moído, a gente tem que ser retirado todas as impurezas, todas as coisas que nos afastam de Deus, né? A gente precisa enfrentar muitas coisas, muitas vezes a gente vai enfrentar sozinho, só a gente e Deus. E não porque Deus quer nos ver sofrer, mas porque Ele quer nos preparar, Ele quer nos forjar, Ele quer que a gente cresça espiritualmente para que nada venha nos abalar espiritualmente, que não seja qualquer coisinha que venha nos arrancar dessa caminhada, entende? Então, muitas vezes Deus vai nos colher, Ele vai nos tirar da zona de conforto, assim como é feito com o azeite. E Deus vai nos separar dos detritos, das impurezas, para que nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para nós. Muitas vezes, igual eu falei, nós vamos ser moídos, amassados, mas tudo isso é para sermos separados por Deus, para um chamado aqui na terra, para transbordarmos azeite, para podermos servir a Deus com amor de verdade. Para que a gente não seja arrancado dessa graça por qualquer coisinha, qualquer frustração. Então a gente tem que passar por esse processo mais difícil, para que Deus possa criar em nós raízes fortes que não vão nos tirar da graça, que não seja religiosidade, pessoas que nos traem, pessoas que nos maltratam, que vão nos tirar desse caminho. Então por isso que a gente tem que passar por tudo isso, para a gente suportar as batalhas que vão vir, né? A gente tem experiências. E a gente precisa lembrar que não é por profecia, não é somente por fé, não é apenas por esperança. Mas o amor ainda é a maior arma do cristão. Que foi por amor que Jesus morreu por nós. E é por amor que Ele nos chama hoje. Então, faça tudo com amor.
Adore com amor, faça as suas atividades na igreja com amor, faça o seu trabalho com amor, cuide da sua casa, da sua família com amor, faça tudo com amor, porque é tudo para a honra e glória de Deus. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Então, que a gente possa, a partir de hoje, executar mais esse amor que Deus transbordou por nós através do seu Filho Jesus. Que hoje a gente possa amar mais e fazer mais por esse evangelho. Que a gente possa abraçar, que a gente possa falar de Jesus para as pessoas e resgatar elas do mundo de tristeza, de solidão, que elas possam conhecer o amor de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se você é novo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. E se você gostaria de ver outros temas, não deixe de comentar aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.